Olá, tudo bem? Eu vim falar sobre oração. A importância da oração, por que orar e por que nós temos essa necessidade. Deus, ele não vai deixar de ser Deus se nós orarmos ou deixarmos de orar. Ele continua sendo Deus. A oração, ela faz muito mais benefícios e efeitos positivos na vida do ser humano do que do próprio Deus Criador. Quando lá em Gênesis ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e fez a mulher da sua costela, ele todos os dias descia para ter comunhão com o ser humano. E foi o único ser que ele criou a sua imagem e semelhança. E que tudo lhe deu domínio. Quando houve o pecado da desobediência, que está escrito ali no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, nós percebemos que a Bíblia deixa claro que Deus, dali para frente, ele não quer perder essa comunhão com o ser humano. E ele faz todo um plano, ele mostra toda a sua eficiência divina, né? Plena, completa, de que ele formou um ser trino, um ser que pode ir bem no corpo fisicamente, tá saudável, mas não fica tão bem assim se as três funções, que é espiritual, alma e corpo, estiverem bem. A alma se trata dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, e o nosso espírito, tudo que diz respeito ao mundo espiritual, a desejos, a vontades de conhecer um ser superior, de entender mais e ser profundamente abençoado. Isso todo ser que vive procura a sua razão da existência. Então, esse é seu espírito, desejando conhecer mais quem ele criou e saber mais sobre o mundo espiritual. Então, sendo uma pessoa que hoje conhece a Deus ou não conhece a Deus, há um caminho para você que não conhece a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, se você quiser, você pode me procurar no privado, que eu vou lhe explicar, segundo as Escrituras Sagradas, como fazer esse caminho para conhecer Deus. E Ele nos deixou livre acesso, independente de nós errarmos, de nós sermos bonzinhos, fazemos boas obras ou não. Ele fez tudo por nós. A sua graça restauradora restaurou essa comunhão conosco quando Ele foi à cruz. Então, se eu errar hoje, eu peço perdão no nome de Jesus, eu já entro na presença de Deus com esse livre acesso. Então, a importância da oração, orar é falar, né? A oratória, ela é usada para tudo na vida humana, né? E você pode falar por sinais, você pode falar pela boca, expressões, pelos olhos, o seu corpo fala. Os seus sentimentos expressam essa fala. E a sua língua, a sua verbalização também se comunica. Então, a essa importância, o ser, por mais que ele ainda que seja alguém que tenha uma deficiência na fala, ela vai procurar uma forma de falar, porque há necessidade humana para existir, para perseverar, para sobreviver. O ser humano precisa estar em comunicação. E por isso que é a única espécie que nunca está em extinção, porque ela tem a comunicação alta, ela tem a comunicação intelectual, ela tem a comunicação corporal, expressiva, almática, né, emotiva, e é essa comunicação ligada ao mundo espiritual. Então, orar faz parte de todo aquele que nasce hoje, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não preenche o vazio interior. E aquele que já conhece a Deus precisa permanecer nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, através da leitura bíblica, da oração intercessória. Isso faz bem para a própria pessoa. O mais beneficiado somos nós que oramos e falamos com Deus. E por isso que Deus deixou escrito, né? Nós vamos abrir aqui alguns textos. Hoje eu vou trazer essa parte introdutória sobre a importância da tua oração, a importância de você se manter orando. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, em qualquer momento, em todas as ocasiões e com todas as orações, oração de petição, oração de entrega, oração intercessória. Nós vamos falar sobre todas elas nos nossos próximos estudos. E ele continua dizendo assim: tendo isso em mente, olha só, tendo isso nos seus pensamentos
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar é dar continuidade, é não desistir, é na hora que está cansado, na hora que nada quer colaborar para você orar, você ir lá e orar, é você perseverar em algo. Assim como você faz uma atividade física e no início é muito difícil, no início você quer parar, quer desistir, e você persevera, chega uma hora que o seu corpo pede aquilo constantemente. Assim é a oração. Quando nós perseveramos, nos mantemos nela, toda hora o nosso espírito, a nossa alma vai estar desejando falar com Deus, desejando ouvir a Deus. Então, a oração, ela, além de tudo, de ser benéfica para o ser humano, ela tem poder. Quem ora pode ver milagres, quem ora pode ver a ação de Deus, quem ora pode compreender mais quem você é e quem Deus é, o seu Criador, certo? Ele não faz acepção de pessoas. Agora, aqueles que, na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver aqueles que foram beneficiados e beneficiaram a outros pela sua oração. Por orar, por pedir, por interceder, por clamar, né? Então, nós vamos ver todos esses tipos de oração que a Bíblia nos ensina. E uma coisa importante que eu gostaria de ler aqui para você é lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Para quê? Aí ele explica para quê. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes nós estamos com uma dor física, uma dor emotiva na alma, um sentimento de culpa, ou nós estamos com alguma angústia. E se nós orarmos, se nós viermos a Deus apresentar as nossas razões, as nossas demandas, como está escrito na Bíblia, nós vamos ser justificados por Ele no mundo espiritual. O mundo espiritual, eu quero trazer à sua memória isso, ele é muito mais real do que o físico. Tá? Como assim? O físico nós vemos o que os nossos olhos podem alcançar. E o espiritual nós vemos o que o nosso espírito pode perceber através do Espírito Santo de Deus, que nos traz clareza a todas as coisas. E no mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro, está escrito, para depois acontecerem no físico. Então, quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus falou apenas por uma palavra dita pelo próprio Deus, tudo foi formado. Houve separação entre as águas, houve criação de espécies, mas a única criatura que ele viu pessoalmente, pegou com as suas mãos e formou um boneco do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, foi você e eu, o ser humano. Então, por que Deus fez isso? A Bíblia nos relata. E Deus fez para nós termos relacionamento. E o que ele criou, ele sabia que precisava de relacionamento. Uma prova disso é que nesse período pandêmico, quem ficou afastado de pessoas sofreu muito. Pessoas adoeceram no físico por falta de contato social. Então, a questão até das bactérias, que quando elas são geradas de uma pessoa para outra, criam uma defesa. Então, tudo Deus fez com perfeição. Tudo Deus fez para que a espécie humana vivesse uma vida plena nessa terra. E aí, nesse sentido, né, o próprio apóstolo Paulo, ele traz ali em suas cartas algo muito interessante a Timóteo. Ele fala assim, em 1 Timóteo 2, né, o capítulo 2, o versículo 1 e o 2, ele trata: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quem é beneficiado com a oração? Eu e você. Até quando nós oramos por alguém, na oração intercessória, que nós vamos abrir um estudo só para isso, nós somos beneficiados. Para que em tudo, como diz aqui, nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Então, querido e querida, você que me escuta agora, se tudo está fazendo você parar de orar, tem coisa errada, tem coisa que quer te destruir, tem alguma coisa querendo te paralisar, seja o que for. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é a principal coisa que você deve iniciar agora a fazer? É orar como nunca.
É iniciar um tempo. E não adianta, você já orou ontem, ora hoje com mais intensidade, tá? Busca mais esse Deus que pode ser achado, que a Bíblia diz que vai ter um dia que vão buscar e não vão encontrar. Então, busca enquanto ele pode ser achado por vós. E ele está disponível para nós. O nosso Deus é maravilhoso, forte e poderoso na batalha, mas também é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que ama e deseja ouvir a sua voz, mesmo que ele age antes de tudo os nossos pensamentos, porque lá no livro de Salmos está escrito, o salmista diz assim: antes que haja em mim pensamento, palavras em minha boca, sabe todos os meus pensamentos, é assim que está escrito. Antes que haja em mim palavras em meus lábios, sabe todos os meus pensamentos. Eu sei que tudo podes, né? Ele diz. E eu posso dizer uma coisa a você: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas porque tem dia que parece que eu não acredito, parece que você não acredita, parece que tá tudo errado, parece que dá aquele desespero, aquela angústia. É justamente o mundo espiritual trabalhando com o mundo físico. Por isso que se nós estivermos todos os dias dentro da presença, buscando a presença, tirando momentos para isso, orando no carro, orando na chuva, orando no sol, orando na rua, orando na hora que você está fazendo alguma atividade, você é o melhor e o mais abençoado do que Deus. Deus não vai deixar de ser Deus se eu orar. Deus não vai deixar de ser Deus se eu não cantar louvores. Deus não vai deixar de ser Deus se eu não buscá-lo. Mas eu e você deixamos de existir. Deixamos de viver uma vida plena, uma vida feliz. Porque a felicidade não está no que eu tenho, não está no que eu posso. A felicidade está naquele que me gerou. Porque ele é a própria felicidade. E se eu estou nele, a alegria dele é a minha força. Então, persevere na oração. Lembre dessas palavras. Lembre do que foi trago agora para você. Eu sei que tem muita gente que sabe tudo isso, conhece tudo isso, mas por que que foge aos nossos pensamentos? Por que que nós esquecemos por alguns momentos? Porque é muito rápido. Nossos pensamentos automáticos, como diz a ciência da psicologia, eles vêm e nós nem percebemos que eles estão lá. Às vezes eles nos fazem ter atitudes boas e ruins, e às vezes ele faz até a gente falar o que está pensando para o outro. Ele sai bufo, sabe aquela vez que você falou alguma coisa, pensei e falei? Pronto. São os chamados pensamentos automáticos. Aqui, ó, está sendo todos os dias bombardeados, cheios de informações, seja de fora para dentro, de dentro para fora, mas tudo isso você vai encontrar equilíbrio quando você está lá na oração, quando você está lá na presença, quando você mostra as suas razões. A Bíblia diz assim: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E a nossa razão está também na própria Bíblia. Então, quando você for orar, não se esqueça disso. Leia a Bíblia, ore sobre a Bíblia, declare essa palavra que é fiel e verdadeira, traga à memória a você o que te dá esperança. Quando você orar, quando você fala, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é as escrituras sagradas. Então, se você ora segundo as escrituras sagradas, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Você está fazendo a oração perfeita. E quando você não sabe que orar, tem o Espírito Santo que você pode chamá-lo, você pode solicitá-lo e ele vai orar por você. Olha que interessante. Aqui na oração, né, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, também relato bíblico que o próprio Senhor Jesus é um intercessor do seu povo junto ao Pai. Tá onde isso? No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 34, Hebreus capítulo 7, pode anotar aí, versículo 35 também fala, João no capítulo 2, né? Inclusive, você vai ver, né, que o próprio Jesus é o nosso maior intercessor. Jesus tinha momentos que ele tirava tempo a sós com Deus, com o seu próprio Pai. Ele estava lá no meio da multidão, fazia aquela reunião, acontecia até milagres naquele momento. E as pessoas, enquanto elas estavam se alegrando e festejando, Jesus muitas vezes disse aos seus discípulos: vão na frente que eu vou depois. Por quê? Porque eles se afastavam um pouco para ir orar. Esses momentos eram momentos de buscar a vontade do Pai. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele dizia: meu alimento é esse, é fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Quando nós fazemos a vontade de Deus, você sabia que Deus é tão maravilhoso que
não vai mudar, Deus não vai mudar se nós deixarmos de fazer a vontade dele ou se fizermos. Ele vai continuar sendo Deus, mas somos nós que somos agraciados, que somos beneficiados se nós fizermos a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E é ela que gera em mim uma vida maravilhosa. Para você ter uma vida maravilhosa, não adianta ter todas as riquezas do mundo. Não adianta estar com todas as contas pagas. Não adianta ter uma família perfeita. Não adianta você estar no lugar perfeito, no país livre, num lugar onde você pode todas as coisas. Não. Porque você tem tudo isso, você ainda pode ser infeliz. Mas quando você tem tempo na presença de Deus, quando você tem o próprio Deus com você, e quando você gera isso todos os dias através da oração, é isso que te mantém em pé, é isso que mantém a sua fé inabalável, é ouvir a palavra dele todos os dias, é ouvir a sua voz. Por isso que Jesus foi o próprio exemplo. Ele orou por nós, ele orou pelos discípulos naquela época, ele se colocou em intercessão na cruz, né? Você vai ver também, quando fala assim, né? Lá no livro de Tiago, que eu li aqui para você, no livro de Tiago, no capítulo 5, 16, que fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Esse versículo está trazendo 2 segredos para nós. Claro que outras coisas mais, mas 2 segredos primordial. Quando nós confessamos um ao outro as nossas culpas, quando nós dizemos, olha, hoje eu não estou bem, sabe? Essa fala, ela é libertadora. Essa fala é um pedido de ajuda. Jesus lá no Getsêmani, quando ele foi orar, naquele momento que ele estava prestes a ir à cruz, ele disse para os seus discípulos, ele se abriu para os seus discípulos, ele confessou algo para os seus discípulos, ele disse, venha orar comigo porque a minha alma, ela está angustiada até a morte. E essa, querido, era a morte de cruz. E olha só, ele sabia que os discípulos não podiam fazer nada. Mas ele sabia que a oração do justo, como diz a segunda parte desse versículo, pode muitos seus efeitos. E o que 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, reunidos no poder do Senhor Jesus, ligarem nessa terra, o que 2 ou 3 liga nessa terra, é ligado nos céus. Então ele sabia o poder da oração do justo, ele sabia o poder da sua oração, mas ele sabia que precisava dessa unidade de fé. Ele também sabia que precisava desse desabafo para aliviar a sua dor, porque a alma dele estava angustiada até a morte. Se alguém dissesse para você agora, você ia ficar muito preocupado. Você no mínimo ia querer colar, ligar para essa pessoa, solicitar que alguém que estivesse próximo não saísse de perto, porque você no mínimo ia pensar que essa pessoa ia fazer uma besteira. Mas Jesus, o próprio Cristo, quando solicitou isso da humanidade, os discípulos dormiram. E ele, depois, você vai ver no próprio livro de João, ele orando pelos discípulos e não jogando essa culpa sobre eles. Ele, claro, chamou, desperta, tu que dormes, né? 3 vezes ele chamou, tá lá no texto, você vai ver no livro de Mateus, você vai encontrar, no de Marcos também. E aí você vai ver ele expressar isso. Vocês estão dormindo, não conseguem vigiar 1 hora comigo. Mas o próprio Cristo estava cansado. Assim como os discípulos estavam muito cansados fisicamente. E a Bíblia relata que os olhos deles estavam sobrecarregados. É aquela pessoa que tá assim, sabe? Querendo dormir, que pisca-se algumas vezes, que não dá mais para ficar acordado. Jesus também estava nessa condição. Mas sabe por que Jesus não conseguiu dormir como eles? Porque ele estava angustiado. Porque ele estava com a angústia de toda a humanidade. Ele estava passando por uma dor tamanha em sua mente e em seu corpo físico. Um desespero tamanho, o que ele nos ensinou. Que ainda quando você solicita alguém ajuda e essa pessoa não pode te ajudar, o que é que você deve fazer? Corre para os pés de Deus, Pai. Corre para os pés do próprio Cristo que hoje está vivo, ressurreto. Corre para a presença. E para fazer isso você tem que usar a oração. Você tem que ir através da oração, que é a forma que o ser humano fala com Deus. E orar é falar com Deus. Agora tem um segredo.
quando você vai agora nesse novo tempo que Deus nos deu, que deixou o Espírito Santo na terra conosco e deixou o nome de Jesus para nos dar livre acesso, justificados por Ele, você vai lá na presença sem nenhum problema. Então você chega já no nome de Jesus e explique para Deus o que você está passando. Explique para Deus antes de você fazer qualquer coisa. Fala o que você está sentindo, fala o que você está pensando. O salmista Davi falava isso constantemente. Ora ele se alegrava no Senhor, ora ele pedia e exigia do Senhor para exterminar os inimigos dele, mesmo ele pensando assim, eu sou criação, mas eles também são. Mas ele sabia que Deus escutava ele. E tinha a hora que ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, porque eu sou humano, né? Mas faz em mim como tu queres, Deus, porque eu sei que vai ser melhor. Então é isso, que você possa iniciar um novo tempo com Deus agora. Se você já ora, aumente esse tempo. Se você ora pouco, aumente esse tempo também. Se você não ora ou não ora quase nada, aprenda que orar vale a pena e é o melhor que você pode fazer por você mesmo, né? Busque a Deus enquanto Ele pode ser achado. E você que já está na prática da oração, provoque isso em você, aumente, intensifique horários, tire mais tempo, mais horário. Ah, não tenho tempo. Deus já parou para pensar que Deus, o Criador do universo, para tudo para ouvir eu e você? Já parou para pensar que tem pessoas em todos os lados sofrendo todo tipo de dor, né? Pessoas até em UTIs e Deus para ouvir você. Ele quer saber desde uma oração para você que é pequena até um grande milagre. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando você for orar hoje, ore com profundidade, com entendimento. E ore sabendo que Ele quer te ouvir. E vai lá no nome de Jesus. Que hoje você mude sua forma de orar. Que hoje você mude a maneira que você fala com Deus. E fale com profundidade, com intimidade. E você que já faz isso, que você busque mais. E cada dia mais, enquanto Deus pode ser achado. E você que diminuiu isso na sua vida, ainda é tempo, corre para a presença de Deus, que ainda dá tempo, né? E persevera. Deus te abençoe, Deus te guarde. No próximo estudo, eu vou falar sobre a oração intercessória. O que é? Hoje foi só uma introdução a respeito de como é importante a sua oração e o porquê você deve orar. Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus.